No deserto, um deslize pode custar a vida, mas para Liara, um engano foi o único lampejo de esperança em seu destino sombrio. Aquela noite deveria marcar o fim de sua liberdade, com seu corpo e futuro sendo entregues a um marido sádico em um acordo cruel. No entanto, o vento do deserto rugiu com fúria, embaralhando destinos e apagando hierarquias sob um manto espesso de poeira. Agora, trancada na tenda real com o herdeiro do trono, ela luta contra o medo. Ele acredita estar diante de uma princesa mimada. Ela teme que, se sua verdadeira identidade for descoberta, sua sentença será rápida e fatal. Mas quando os véus caem, o choque dá lugar a uma conexão perigosa e irresistível. Liara estava ajoelhada no chão frio de pedra da pequena oficina nos fundos do mercado. Seus dedos, ágeis e marcados pelo trabalho, deslizavam sobre os nós de um tapete persa do século XIX, reparando histórias alheias, algo muito mais simples que consertar a sua própria. O sino da porta não anunciou a chegada alegre de um cliente, mas soou grave como um veredito. Ao erguer os olhos, não viu a esperança que seu pai prometera trazer, mas a derrota curvando os ombros do homem idoso. Ele não conseguia encará-la. O silêncio que se instalou entre eles pesava mais que todos os rolos de tecido empilhados nas sombras. O homem que entrou atrás dele dispensava apresentações. O emissário da casa de Adilson trazia consigo o odor enjoativo de perfume barato, e a arrogância de quem serve a tiranos. Não veio cobrar a dívida em moedas. Seus olhos percorreram Liara como se avaliassem um animal de carga, inspecionando dentes e estrutura. Com voz embargada pela vergonha, o pai dela selou seu destino em um sussurro. Não haveria mais prazos. A honra da família, manchada por empréstimos impagáveis, seria lavada com grilhões e ventre. Liara não seria vendida como escrava, mas como esposa. Tornar-se-ia a terceira mulher de Adilson, filho do vizir, um homem cuja reputação por crueldade era sussurrada com pavor nas casas de chá da Medina. Dizia-se que ele saboreava a dor alheia como um vinho raro. Um gelo percorreu o sangue de Liara. O grito ficou preso em sua garganta, sufocado pela compreensão de que sua vida, seus sonhos de estudar arte, sua liberdade, tudo fora trocado por um punhado de ouro, para salvar a pele enrugada de seu pai. Ela foi levada naquela mesma tarde. Não houve tempo para despedidas, apenas para o banho ritual, que mais parecia um preparativo para o enterro do que para núpcias. As servas esfregaram seu corpo com óleos perfumados, mas o aroma do sândalo não conseguia disfarçar o cheiro do medo. Enfaixada em sedas pesadas que pendiam como correntes douradas, teve o rosto coberto por um véu espesso, reduzida a uma silhueta, um pacote a ser entregue. A carruagem que a aguardava não a levaria a um lar, mas a uma procissão no deserto, onde uma cerimônia ancestral a uniria a um monstro. A quilômetros dali, no ponto mais alto de um palácio que desdenhava do sol impiedoso, o Sheik Farid observava o horizonte. Ele acabara de voltar de Londres, trazendo contratos que modernizariam a irrigação de todo o reino, salvando as colheitas das aldeias mais pobres. Mas, ao entrar no escritório de seu pai, o sultão, os documentos foram ignorados. O único interesse da coroa naquele dia não era o progresso, mas a tradição.
O sultão, frágil na saúde, mas firme em sua tirania, lançou o ultimato com a frieza de um carrasco. As tribos do norte estavam inquietas, e a única forma de assegurar sua lealdade era um casamento de sangue. Farid desposaria Jamile, a filha do líder tribal mais influente e reacionário da região. Farid conhecia Jamile. Lembrava-se dela nas festas da corte, uma beleza deslumbrante, porém com uma alma tão árida quanto as dunas mais profundas. Era caprichosa, viciada em luxo, e desprezava tudo que não refletisse seu próprio brilho. Casar-se com ela significaria acorrentar-se a uma vida de futilidade e manipulação, sacrificando qualquer possibilidade de uma conexão verdadeira, algo que Farid, em segredo, desejava mais que o próprio trono. Mas ele era o herdeiro. O dever não era uma escolha, era a coluna que sustentava sua existência. Com a mandíbula cerrada, ele aceitou. Assinou sua sentença de solidão perpétua para garantir a paz do reino. O cair da tarde tingiu o céu de um púrpura violento, um presságio de que os céus não abençoavam aquelas uniões. Duas caravanas distintas cortavam o mar de areia em direção ao antigo palácio de verão, um oásis fortificado onde as cerimônias ancestrais seriam realizadas, longe dos olhares modernos da capital. De um lado, a comitiva modesta e barulhenta de Adilson, com Liara trancada em um jipe fechado, as mãos trêmulas sob o tecido do vestido nupcial. Do outro, a procissão real, imponente e silenciosa, levando Farid e sua noiva prometida, Jamile, em veículos blindados protegidos do mundo exterior, mas não dos caprichos do destino. O vento começou como um sussurro, uma queixa baixa da terra antes de explodir em um rugido. A tempestade de areia desceu sobre eles com fúria bíblica. Não era uma simples ventania. Era uma parede sólida de poeira vermelha, que engoliu o sol e transformou o dia em noite em segundos. A visibilidade tornou-se nula. Rádios entrecortados por estática transmitiam apenas pânico. A ordem e a hierarquia das caravanas dissolveram-se no caos. Motoristas, cegos pelo turbilhão, frearam bruscamente. A areia chicoteava o metrô com força 1000 vezes maior que açoites. No meio do pandemônio, a segurança tornou-se uma quimera. As insígnias que distinguiam a comitiva real da do vizir foram apagadas pela poeira. Guardas, desesperados para levar os noivos à segurança das tendas cerimoniais já montadas, agiam por instinto. Liara foi arrancada do carro por mãos brutas. O vento lutava para arrancar seu véu. Ela mal conseguia respirar, engasgando com a poeira fina. Por aqui, rápido, pelo amor de Alá, entrem antes que sejam soterrados. Gritou alguém, sua voz quase abafada pelo uivo da tormenta. Empurrada, quase carregada através do turbilhão, seus pés mal tocavam o chão. O medo da morte por sufocamento disputava espaço com o terror de encontrar Adilson no interior da tenda, na cegueira da tempestade, onde o dourado dos brasões reais e o prateado da casa do vizir se tornaram um cinza indistinto. Um erro monumental aconteceu. Os guardas, guiando-se apenas pelas silhuetas das grandes tendas, cometeram o pecado da pressa. Liara não foi conduzida à tenda lateral destinada à noiva do filho do vizir. Foi lançada para dentro da grande tenda real, a estrutura majestosa reservada exclusivamente ao herdeiro e sua consorte.
O pesado tecido da entrada fechou-se atrás dela, cortando o ruído do vento pela metade, embora a estrutura ainda estremesse violentamente. O silêncio repentino era ensurdecedor. Liara caiu de joelhos sobre os tapetes macios, ofegante, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. O ar ali dentro cheirava a incenso de alde e âmbar, um luxo que ela jamais experimentara. Encolheu-se, puxando o véu com mais força sobre o rosto, esperando a voz estridente e cruel de Adilson, ou, pior, o toque de suas mãos gordurentas, reivindicando seus direitos, antes mesmo da cerimônia. Fechou os olhos, lágrimas quentes misturando-se à poeira em suas faces, e rezou para que a tempestade durasse para sempre, adiando o inevitável. Mas a voz que cortou a penumbra não era a dele. Levante-se. Era uma voz grave, autoritária, mas desprovida daquela malícia oleosa que ela esperava. Havia um cansaço nela, e uma frieza de aço. Liara estremeceu, sem se mover. Ouviu passos pesados se aproximando, o som de botas militares sobre a tapeçaria, não o arrastar de chinelos que Adilson costumava usar. O homem parou diante dela. Sua presença era avassaladora, preenchendo o espaço com uma energia que fez os pelos de sua nuca se erizarem. Esperava um golpe, um grito, uma humilhação. Jamile, chega desse teatro, disse o homem, com impaciência. A tempestade nos trancou aqui. Não precisamos fingir devoção quando não há plateia. Liara congelou. Jamile. A confusão girou em sua mente tão rápido quanto a areia lá fora. Ele a confundira com a princesa. Isso significava que ela não estava com Adilson. O alívio foi tão violento que ela soltou um soluço audível que o homem interpretou mal. Com um suspiro de irritação, ele se inclinou. Liara sentiu mãos grandes e firmes tocarem seus ombros. Não havia violência, apenas uma determinação inegável. Ele a ergueu como se ela não pesasse nada. Olhe para mim, ordenou. Antes que pudesse protestar ou explicar, sua mão foi ao véu. Liara prendeu a respiração. No instante em que o tecido de seda foi levantado, o mundo parou. Ela não estava diante de um sapo, mas de um dragão. Farid estava ali, alto, com os cabelos negros desgrenhados pelo vento e olhos de um azul intenso, como a noite no deserto fixos nela. Ele era a imagem do poder absoluto, uma beleza severa e intimidante, que secou sua garganta. Mas sua expressão mudou instantaneamente. A impaciência se dissipou, substituída por um choque absoluto. Ele esperava ver o rosto maquiado, altivo e desdenhoso de Jamile. Em vez disso, encontrou olhos grandes e cor de mel, arregalados pelo medo, cílios longos sujos de areia, e uma boca trêmula, que denotava uma inocência que Jamile jamais possuíra. A mulher diante dele não era uma princesa mimada. Era uma criatura de beleza crua e assustada, emanando uma vulnerabilidade que atingiu Farid no peito com a força de um golpe físico. Eles permaneceram imóveis. Lá fora, a tempestade rugia. Mas dentro daquela tenda, instalou-se um silêncio carregado de eletricidade.
E olha, já peço desculpas por interromper, mas preciso lembrar você de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda a continuar trazendo histórias para vocês. Nos conte de onde está nos assistindo hoje. Agora, voltemos à trama, porque quando Farid descobrir que Liara não é Jamile, tudo vai se complicar. Liara tentou falar, mas a voz falhou. Estava no lugar errado, com o homem errado, no momento mais perigoso de sua vida. Se descobrissem que uma filha de um mercador estava a sós com o herdeiro, só restaria a morte para preservar a honra real. Mas, olhando nos olhos de Farid, o medo da morte parecia distante. O que sentia era uma atração magnética, aterrorizante e inevitável, como se a tempestade lá fora tivesse arrastado não apenas seus corpos, mas suas almas para uma colisão frontal. Eu sou um erro, ela conseguiu sussurrar, a verdade escapando como uma confissão proibida. Farid observou seus lábios, depois retornou aos seus olhos. O contrato político, o pai, o reino, Jamile, tudo parecia evaporar diante da presença daquela estranha que cheirava a chuva, jasmim e medo. A tempestade os trancara juntos. O destino, cruel e zombeteiro, lançara os dados. E naquela tenda, isolados do mundo que exigia seus sacrifícios, o engano começava a parecer a única coisa certa em suas vidas. O vento uivava contra a lona grossa da tenda real, um lamento furioso que parecia querer arrancar as estacas do chão e lançar aquele abrigo luxuoso aos céus. Mas dentro, no centro do tapete persa onde Farid e Liara se encaravam, o mundo havia parado. Farid soltou os braços dela lentamente, como se o contato físico queimasse, e, ao mesmo tempo, fosse a única fonte de calor naquele deserto gelado pela tempestade. Ele recuou um passo, passando a mão pelo rosto, uma quebra rara na sua postura de aço. O sheik herdeiro, treinado desde o berço para não demonstrar fraqueza, estava desarmado. Um erro? Ele repetiu a palavra dela, a voz grave vibrando em seu peito. Se você é um erro, então todo o planejamento deste reino é uma farsa. Ele caminhou até a entrada da tenda, afastando a pesada cortina de veludo, apenas o suficiente para ver o caos lá fora. A areia era uma parede sólida, impenetrável. Guardas gritavam ordens que eram engolidas pelo vento. Ninguém viria, ninguém sairia. A segurança do sheik estava comprometida, mas a ironia era que o maior perigo não estava na tempestade, e sim ali dentro, vestida com sedas que não lhe pertenciam. Farid virou-se novamente para ela. Liara ainda estava parada onde ele a deixara, abraçando o próprio corpo. Ela tremia, não de frio, mas da adrenalina que começava a baixar, dando lugar ao terror racional. Você sabe onde está? Farid perguntou, agora com um tom mais suave, embora seus olhos azuis continuassem a dissecar lá. Na tenda do noivo, ela respondeu, a voz frágil. Disseram-me para esperar aqui. Os servos, eles estavam correndo cegos pela areia. Alguém me empurrou. Disseram que era a tenda de Adilson, o nome de seu primo, aquele ser grotesco que vivia de excessos e crueldade. Soou como uma profanação nos lábios dela. Farid sentiu uma onda de náusea, uma repulsa instintiva que não tinha nada a ver com política. A ideia daquela mulher, com sua pele luminosa e olhos de corça, entregue às garras sujas de Adilson, fez seu sangue ferver. Adilson, Farid cuspiu o nome.
Você deveria se casar com ele hoje? Liara assentiu, baixando o olhar. Uma lágrima solitária traçou um caminho pela poeira em sua bochecha. Sim, para pagar as dívidas do meu pai. Farid soltou um riso amargo, sem humor. Ele caminhou até uma mesa baixa de ébano, onde jarros de vinho e bandejas de frutas intactas esperavam por uma celebração que não aconteceria. Dívidas, ele murmurou, servindo um copo de água e estendendo-o a ela. Parece que somos ambos moedas de troca esta noite. Eu fui vendido por alianças de fronteira, você por moedas de ouro. Liara hesitou, mas a sede e o gesto inesperado de gentileza a fizeram aceitar o copo. Seus dedos roçaram os dele. Uma faísca estalou, tão nítida que ambos puxaram as mãos como se tivessem tocado em brasas vivas. Liara bebeu, sentindo o olhar de Farid queimando sobre ela. Ele não a olhava como um príncipe olha para uma plebeia. Ele a olhava como um homem faminto olha para a chuva após anos de seca. Sente-se, ordenou ele, apontando para as almofadas de seda. Não era uma ordem real. Era um convite urgente. A tempestade vai durar a noite toda. Se eu a mandar lá para fora agora, a areia vai esfolar sua pele antes que encontre a tenda do meu primo. E se os meus guardas a encontrarem aqui? Ele não precisou terminar. Liara sabia. Uma mulher estranha na tenda do sheik na noite de núpcias, antes que a noiva oficial chegasse, seria considerada uma tentadora, uma assassina ou uma prostituta. A pena para as três era a mesma. Ela sentou-se na borda das almofadas, encolhida. Farid sentou-se à frente dela, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro dele, sândalo, couro e algo viril e almiscarado que a deixou tonta. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Liara. Liara. Ele testou o nome na língua, como se saboreasse uma fruta exótica. E o que você faz, Liara, quando não está sendo vendida para monstros? A pergunta era direta, brutal, mas havia uma curiosidade genuína ali. Eu crio essências, ela disse, a paixão superando momentaneamente o medo. Trabalho com as flores que teimam em nascer nos oásis. Extraio o que elas têm de melhor antes que o sol as mate. Farid inclinou a cabeça, fascinado. Jamile, sua noiva prometida, só falava de joias importadas de Paris e da incompetência de suas servas. Você captura almas, então, disse Farid, a voz rouca. Você salva a beleza antes que o deserto a destrua. É o único jeito de fazê-las durar, ela sussurrou, erguendo os olhos para os dele. Tudo o que é belo aqui morre rápido, Alteza. Farid, ele corrigiu num impulso que ele mesmo não entendeu. Esta noite, aqui dentro, não sou Alteza. Sou apenas o homem preso na tempestade com você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo o que não podia ser dito. Lá fora, o vento gritava como mil demônios, mas ali, naquele pequeno círculo de luz de lamparina, uma intimidade aterrorizante florescia. Eles conversaram, não sobre política ou linhagens, mas sobre medos. Farid falou do peso de uma coroa que parecia feita de chumbo, não de ouro. Falou da solidão de estar cercado por 1000 pessoas e não ser visto por nenhuma. Liara falou de seus sonhos de viajar, de ver campos onde as flores não precisavam lutar para viver. A cada palavra, a muralha entre eles ruía. Farid percebeu que nunca, em toda a sua vida de privilégios, havia sido ouvido de verdade. As mulheres o queriam pelo poder, os homens pelo favor.
Liara o ouvia, porque naquela tenda eles eram iguais perante o destino. Em algum momento, o cansaço venceu a etiqueta. Liara, exausta pelo terror e pela viagem, pendeu a cabeça. Farid moveu-se instintivamente, amparando-a antes que ela caísse. Ele a ajeitou nas almofadas, mas não se afastou. Ficou ali observando o rosto dela à luz trêmula. Ela era linda de uma maneira que doía. Não a beleza polida e artificial da corte, mas algo selvagem e necessário. Ele tocou o rosto dela com as costas dos dedos. A pele era macia, quente. Liara abriu os olhos, sonolenta, e não recuou. Ela virou o rosto levemente, aninhando-se na mão dele. O gesto foi de uma confiança tão absoluta, tão devastadora, que Farid sentiu o coração falhar uma batida. Ele se inclinou. A respiração dela misturou-se com a dele. Ele podia sentir o cheiro de jasmim que emanava de seus cabelos, um perfume natural, não um óleo caro. Seus lábios estavam a milímetros dos dela. Ele queria beijá-la, queria tomá-la ali mesmo, desafiar o pai, o reino, o universo inteiro. Queria rasgar o contrato de casamento com Jamile e declarar que havia encontrado sua rainha na fúria da areia. Mas ele era Farid, o herdeiro, e o dever era uma corrente que nem mesmo o amor nascente podia quebrar tão facilmente. Ele parou, a testa encostada na dela, fechando os olhos com força, lutando contra o desejo avassalador de salvá-la e condenar a si mesmo. Liara, ele sussurrou, a voz quebrada. O mundo lá fora voltará para nos cobrar pela manhã. E o mundo voltou, implacável e cruel. Liara acordou com o silêncio. O rugido do vento havia cessado. Em seu lugar, ouvia-se o tropel de cavalos, o tinir de metais e vozes autoritárias. A luz pálida da manhã filtrava-se pela lona. Farid já estava de pé, totalmente vestido na túnica cerimonial impecável, a postura rígida de um governante. Mas quando ele olhou para ela, seus olhos eram poços de tormento. Eles estão aqui, disse ele, baixo e rápido. Meu pai, o vizir e a comitiva de Adilson. Liara levantou-se num salto, o pânico gelando suas veias. O encanto da noite anterior evaporou, deixando apenas a realidade fria de uma lâmina no pescoço. O que eu faço? Ela perguntou, a voz trêmula. Farid cruzou o espaço entre eles em 2 passos largos. Ele segurou o rosto dela entre as mãos com uma ferocidade desesperada. Escute-me bem, ninguém viu você entrar. A tempestade apagou seus rastros. Você vai sair pelos fundos. Há um corte na lona atrás daquele baú. Leva diretamente à área dos suprimentos, perto da tenda de Adilson. Farid, ela tentou argumentar, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Ela não queria ir. A ideia de deixar aquele homem que a olhara como se ela fosse preciosa, para se entregar ao monstro, era pior que a morte. Vá, ele sibilou, a dor transparecendo na dureza da voz. Se a encontrarem aqui, minha mãe, Leila, exigirá sua execução para limpar minha honra antes do casamento com Jamile. Eu não posso protegê-la se você for encontrada na minha tenda. Eu sou o herdeiro, mas não sou o rei ainda. Vozes soaram logo fora da entrada principal. A voz estridente de Leila, a mãe de Farid, cortou o ar matinal, exigindo ver o filho. Adilson é um porco, mas ele vai mantê-la viva, Farid disse, cada palavra como um caco de vidro em sua garganta. Case-se com ele. Sobreviva. Faça o que for preciso para continuar respirando, porque enquanto você respirar, haverá uma chance. Eles combinaram uma desculpa. Farid teria ficado sozinho na tenda devido à tempestade. Liara iria dizer que ficou presa na barraca dos suprimentos, com medo de se perder no deserto.
Não era uma mentira perfeita, mas para pessoas que jamais imaginariam a verdade, bastaria. Ele puxou-a para si num abraço violento e breve, imprimindo o corpo dela contra o seu, como se quisesse absorvê-la. Então, ele a soltou, empurrando-a em direção ao fundo da tenda. Vá, e nunca, jamais me olhe nos olhos em público, ou eles saberão, e eles nos destruirão. Liara sufocou um soluço. Ela olhou para ele uma última vez, uma imagem de poder e impotência. O homem que poderia ter sido seu salvador, agora sendo seu carrasco por necessidade. Ela se esgueirou pela fenda na lona, saindo para o ar frio do deserto, deixando para trás o único lugar onde sua alma havia se sentido em casa. Do lado de dentro, Farid alisou a túnica, compôs a máscara de indiferença real, e caminhou para a entrada. Ele afastou a cortina e saiu para a luz cegante do sol, onde sua mãe e o vizir o aguardavam com sorrisos falsos, onde o destino, com sua crueldade infinita, acabara de selar a porta de duas prisões douradas. O erro havia sido cometido, e agora, ambos pagariam o preço com sangue e tempo. Os dias no palácio de Calates se arrastavam como uma caravana perdida sob o sol do meio-dia, lentos e torturantes. Para Liara, o casamento com Adilson não era uma união, mas uma sentença de serviço forçado disfarçada de matrimônio. 3 meses haviam se passado desde a tempestade. 3 meses desde que o calor das mãos de Farid fora substituído pela frieza do mármore que ela agora esfregava. Liara estava de joelhos no pátio interno da ala leste, uma escova de cerdas duras em uma mão e um balde de água com sabão na outra. O sol da manhã já queimava sua nuca. Você deixou uma mancha ali, garota inútil. A voz de Leila, a mãe do sheik, cortou o ar como um chicote. A mulher mais velha observava o trabalho braçal da esposa de Adilson com um prazer sádico. Vou limpar, senhora. Alteza, corrigiu Leila, os olhos estreitos como fendas de víbora. E agradeça por eu permitir que você seja útil. Adilson me disse que você é frígida na cama. Se não serve para aquecer os lençóis do meu sobrinho, pelo menos servirá para manter o chão onde piso limpo. A verdade era que Adilson mal a tocava, e isso era sua única bênção. O homem era uma criatura de excessos, passando as noites em casas de jogo ou desmaiado em divãs, cheirando a arraque barato. A virgindade de Liara permanecia intacta, um segredo guardado não por virtude, mas pela incompetência depravada do marido. Do alto de uma varanda, 4 andares acima, olhos escuros observavam a cena com uma fúria contida, que poderia incendiar o reino inteiro. Farid apertou o parapeito de pedra com tanta força que as juntas de seus dedos ficaram brancas. Ver Liara de joelhos, sendo humilhada por sua própria mãe, era uma adaga girando lentamente em seu peito todos os dias. Ele era o sheik, o governante supremo desde que seu pai adoecera, mas sentia-se o homem mais impotente do deserto. Farid, querido, você está me ouvindo? A voz anasalada de Jamile veio de dentro do quarto. Farid fechou os olhos por um segundo, compondo a máscara de gelo que usava desde o casamento, e virou-se. Ela estava reclinada, folheando uma revista de moda europeia. O quarto estava abarrotado de caixas de compras. Eu disse que precisamos redecorar a ala oeste.
O dourado está tão fora de moda. O povo nas aldeias do norte ainda está reconstruindo as casas depois da tempestade. Farid respondeu, monótono. Não há ouro para veludo azul. Jamile bufou. Você é tão tedioso. Aquela ratinha do Adilson ainda está lá embaixo. É deprimente. Deveríamos mandá-los para uma propriedade no campo. Longe. Eles ficam, ele disse, a voz saindo perigosamente baixa. Adilson é família, e a esposa dele está sob minha proteção. Proteção? Jamile riu, um som estridente. Sua mãe a trata como lixo, e você assiste da varanda como um voyeur. Se isso é proteção, lembre-me de nunca precisar dela. Farid saiu do quarto batendo a porta, o som ecoando como um trovão. A noite trouxe consigo o banquete da lua cheia. Liara tentou se esconder nas sombras de uma coluna, vestida com um traje simples que destoava das sedas brilhantes. Adilson, com o rosto oleoso e os olhos vermelhos de vinho, a chamou. Minha esposa, venha cá, não seja tímida. O coração de Liara parou. Ela sentiu o peso do olhar de Farid do outro lado do salão. Ela caminhou até a mesa, mantendo a cabeça baixa. Sim, meu marido. Adilson agarrou seu pulso, puxando-a para baixo de forma desajeitada. Ela tropeçou, caindo ao lado de um investidor alemão. Home estava admirando-a textura da tapeçaria. Adilson balbuciou. Eu disse a ele que você tem mãos talentosas, mãos que sabem tratar bem coisas delicadas. O alemão sorriu, e sua mão pesada pousou sobre a coxa de Liara. De fato, uma raridade. Talvez possamos negociar aquele contrato de exportação, Adilson, se a hospitalidade incluir todos os confortos. Liara congelou. O horror a paralisou. Adilson riu, dando de ombros. O que é meu é seu, meu amigo. Negócios são negócios. O som de vidro estilhaçando silenciou o salão inteiro. No estrado real, Farid havia se levantado. A taça de ouro que ele segurava estava amassada em sua mão, o vinho escorrendo como sangue por entre seus dedos. A música parou. Farid desceu os degraus. Não havia pressa, apenas uma letalidade predatória. Ele não parecia um monarca civilizado. Parecia a própria tempestade de areia tomando forma humana. Adilson, tarde percebendo o perigo, tentou se levantar. Primo, Farid, estávamos apenas. Farid não parou. Ele agarrou Adilson pela gola e o levantou do chão. O som de seu punho colidindo com o rosto do primo foi seco, brutal e satisfatório. Adilson voou para trás, derrubando a mesa. O alemão recolheu a mão como se tivesse tocado em brasa. Farid parou sobre o corpo gemebundo, o peito arfando. Seus olhos se voltaram para Liara. Por um segundo eterno, ele quebrou sua própria regra. Ele olhou nos olhos dela diante de toda a corte. Havia fogo ali, um amor desesperado, e uma fúria protetora que dizia mais do que 1000 poemas. Levem este lixo daqui, Farid ordenou aos guardas, sua voz reverberando nas paredes de pedra. E se eu ouvir mais uma palavra desrespeitosa neste salão, a punição não será um soco, será a espada. Ele estendeu a mão, não para ajudar Adilson, mas em direção ao espaço vazio entre ele e Liara. Parou o gesto no meio do caminho, lembrando-se das correntes invisíveis. Fechou o punho, recolheu o braço e virou as costas. O banquete acabou. Ele saiu do salão sem olhar para trás, deixando um rastro de caos e uma promessa silenciosa de guerra. Naquela noite, Liara não dormiu. Ela foi até a varanda e olhou para a lua. Do outro lado do pátio, uma única luz estava acesa na torre do Sheik.
Eles estavam separados por paredes de pedra e por casamentos falsos. Mas a violência daquela noite havia quebrado algo mais do que o nariz de Adilson. Havia quebrado a resignação. A submissão havia acabado. A rebelião estava prestes a começar.